Uhum. Oxe, já. Deixa eu só... Vamos lá? Aham. Então, beleza. Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos a essa live. Eu sou Jennifer Ferreira, pré-candidata a vereadora pela cidade de Santo André. Estamos aqui com o nosso queridíssimo, o pai Walter, o Baba Walter, desculpa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente, falando de uma coisa tão importante quanto esse assunto que a gente vai debater daqui a pouco. É um bate-papo, é uma conversa onde nós podemos um acrescentar ao outro, e eu quero muito aprender com você. Mas isso eu vou te apresentar aqui, ó. Você é o Baba Walter Pinaia Tissango Xangô. Aganju, tá certo? Isso, Xangô Aganjum. Ah, tá, perdão. Pesquisador oceanólogo, pós-doutorado em sensoriamento remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É doutor em ecologia aquática e pesca pela Universidade Federal do Pará. Educador social, especialista em meio ambiente, mudanças climáticas e sustentabilidade em comunidades de matriz foi conselheiro nacional de cultura, setorial, expressões artísticas e culturais afro-brasileiras do Conselho Nacional de Políticas Culturais. Fotógrafo e coordenador de comunicação do Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro-Brasileira, em São Paulo. É membro do coletivo das 7 cidades da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, o RENAFRO, e da Rede Afroambiental. Sem falar que ele é um belíssimo apresentador do programa Balacobaco com Walter Pinaia. Seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado por Muito você estar aqui. obrigado. Gratidão minha. Oh, meu amor. Fala um pouco mais sobre o que você faz, como é esse projeto, como está sendo o programa. Fala um pouco mais para gente. Bom, eu sou então do candomblé, né, da nação Legal. Queto, né, sou de Xangô Aganju, que é meu orixá, então o primeiro que a gente faz é saudar, né, quero saudar hoje o dia de Ogum, né, é o orixá é, da tecnologia, né, que nos permite ter essa comunicação e que Xangô direcione a gente, né, e faça a justiça a nosso favor, né, que Exu também dê o poder da comunicação, né, então a gente sempre sauda antes os nossos orixás, né, eu sou também militante e ativista, né, sempre em prol das religiões de matriz africana. Vivi em vários estados, né? E aí eu participei de várias ações com conselhos estaduais e municipais de povo de matriz africana, né? E o Balacobaco é uma revista de variedades, né? Que mostra tudo, né? Cultura, não só religião, né? Mas tudo que é do ser humano e de todas as partes do mundo, né? Então, assim, o programa ele tem essa visão que eu também tenho, né? Se nós estamos num país laico, nós temos que trabalhar com igualdade e coletivamente, né? E o programa ele caminha assim, né? Então, hoje, assim, eu também continuo com a parte de meio ambiente, mas eu estou muito voltado a essa comunicação social, né? Para dar visibilidade às comunidades, né? E os coletivos que nós temos aí, muitas vezes esquecidos pela sociedade, pelas pessoas que se dizem no comando, né? Então é dar voz às pessoas. E é isso. E eu queria, já de início, dar os parabéns pela sua candidatura, né? Que seja exitosa, né? Porque o que nós temos que ter é cada vez mais mulheres atuantes, empoderadas e mulheres negras também, né? Na política, porque a política, além de ser um campo que teoricamente era machista, né? A mulher tem que ter o seu lugar de direito e assumir todos esses lugares públicos,
né? Porque ela sim, ela tem esse poder de comando, né? E você abriu espaço para nós na tradição de matriz africana é muito importante, né? Porque a gente não entende que a política seja uma coisa unidirecionada, né? Então só pelos nossos, não, né? Então o representante político ele tem que ser por todos, né? Exatamente. Então é isso. Querido, só lembrando a todos e todas que estão assistindo que nós vamos falar sobre religiosidade, porém Isso, respeitando toda e qualquer religião, exatamente. Isso respeitando mesmo. toda e qualquer crença, mesmo porque o Estado é laico. E falar sobre Isso. políticas e religiosidade se faz tão necessário numa época onde a gente vê, a gente está vivenciando tanta intolerância e, ao mesmo Uhum. tempo, tanto crescimento das religiões dentro É. do município, do município, do Uhum. estado, do país, né? A Isso, gente vê que isso mesmo. a religião está abraçando mais Uhum. o ser humano, em contrapartida, tem muito ser humano que, no se sentiu abraçado, acaba cometendo determinados crimes, determinadas Uhum. intolerâncias mesmo. E, no pleno século XXI, a gente falar sobre intolerância religiosa, eu estava estudando as leis, né? Estava estudando para falar com você, a gente se prepara antes, né? Aí eu vejo que desde 1940 existe uma Uhum. lei proibindo a intolerância religiosa. 1940, então praticamente 60 anos atrás, 80 anos atrás, né? Vou fazer com direito. 80 anos Uhum. atrás, a gente já está. Os planos de governo já estão trabalhando sobre intolerância religiosa. E como a gente chega no século XXI, ainda tendo que lutar contra isso, não conseguindo o respeito de todos. E quando a gente Então, vê pessoas que praticam bem, que cultuam da maneira que quiserem, o Estado é laico, então todo mundo então, tem direito a mas é assim, olha, apesar de ter essa legislação antiga, né, uma coisa é você ter o Estado laico de fato e de direito, né? Então, ele é de fato e de direito quando os governantes assim fazem esse papel, né? assim, Então, por fazem valer. exemplo, indo para a parte municipal, né? É, o país não é cristão, né? Então, Não, a quantidade de evangélicos, de cristãos que tem no país é grande, mas todas as religiões têm que ser respeitadas, inclusive os ateus, né? exato. É, todas as religiões pagãs, tudo isso tem que ser respeitado. Só que muitos governantes não fazem assim, né? Então, a nossa preocupação, por exemplo, é na última eleição municipal, aonde no dia seguinte, né, da posse dos prefeitos municipais, eles entregaram as chaves da cidade para Jesus. Muitos, né? Então eu não posso falar que esses prefeitos me representam, Não, né? Como? Se então não tem sentido, né? E começaram a fazer leis de perseguição, leis municipais contra as religiões de matriz africana, aonde tinha imposição e tem em algumas cidades, né? É que nós não podemos ter os nossos cultos, porque eles mandam a força policial para a porta do terreiro, né? Então, a nossa preocupação é isso, né? Frente ao município, né? É como como, porque depois de ter essa entrega de chaves e ter colocado que a cidade era cristã, né? E assim não permitia outro tipo de religião, teve um monte, uma avalanche, né, de causas jurídicas para derrubar todas essas leis. E foram derrubadas uma por uma. Em São Paulo teve em Carapicuíba, teve em Osasco, teve no interior, né? Então, assim, a gente luta para isso, contra isso. é, Infelizmente, nesse momento que nós estamos, ainda temos que ter essa luta. é o que eu falo, em pleno século XXI, Exato. temos muito mais tempos de não escravidão do que com escravidão, e o povo não ser respeitado. E é inconcebível a anulação da história, né? Exato. Porque esse Uhum. país que temos hoje é graças à mão de obra, é graças ao domínio.
dos nossos escravizados, nossos ancestrais que foram escravizados para cá. Eles vieram com um caráter, com um braço, com a história, é a anulação de história dos nossos ancestrais. Isso é inadmissível. Em pleno século XXI, a gente anular a história, anular as nossas mãos, anular os nossos e ver pessoas que, querendo ou não, acabam, em vez de ajudar a unir o Estado, eles separam. Para se tornar grandes, eles fazem da minoria palco. Esse é o triste, né? Eu vou dar a chave para Jesus, a chave da cidade para Jesus. Ou seja, e o resto não entra? Exato. Quem não é cristão Então, não entra? só que assim, como é que funciona hoje, como funciona, uma ideia de como é que está o movimento negro, por exemplo, né? Então, assim, a política de igualdade racial, ela começou essencialmente com o povo de terreiro, com o povo de matriz africana, através de marchas que tinham na Avenida Paulista, né? E aí começou todo o movimento de igualdade racial, tanto municipal, estadual e federal, né? E aí, num dado momento, começou-se a querer tirar a matriz africana dessa política de igualdade racial, né? Onde falam que, por exemplo, eu participei de uma conferência estadual de igualdade racial no Palácio do Governo, né? E aí vieram uns pastores evangélicos me perguntar o que eu estava fazendo lá, já que eu era de matriz africana. Porque se eu estava lá, tinha que ter batista, tinha que ter gente da congregação, tinha que ter gente da Universal, né? Porque tinha que ter de todas as religiões. Só que a matriz africana, ela não é só uma religião, ela é um complexo civilizatório, né? Que Exatamente. embarca tudo. É De segurança restauração de alimentar, cultura, exatamente, resgate, né? De toda uma história, como você falou, a ancestralidade, né? Então, como é que, assim, eles querem que a gente fique de fora? Não existe isso. E nós vamos batalhar sempre. sim, sim, sim. É, a gente falando sobre. A gente tem N leis que nos protegem, mas o Estado não está agindo de acordo com as Exato, leis, né? exato, E exato. hoje em dia diz, o último IBGE calculou 1% da população se denominando como praticantes de religiões de matrizes africanas. Eu É, acredito que é bem né? mais. Então, mas assim, você tira como exemplo. São Paulo não tem ainda um censo sobre isso que está se fazendo. Mas o Rio Grande do Sul tem, por exemplo, só para ter uma ideia. No Rio Grande do Sul tem 65 mil terreiros. Só numa Sim, cidade que chama, que é vizinha a Porto Alegre, né? Ela tem 5 mil terreiros numa cidade, que é Viamão. Quer dizer, então, como 1%, né? Então não tem, porque nunca teve essa pergunta no censo, exatamente. É né? inadmissível a gente, a essa Exato. altura, Inclusive na saúde nunca teve isso. Agora tem. Mas antes não perguntava qual a sua etnia, né? A pessoa sim, olhava para você e falava assim: bom, você é isso, você é aquilo, e marcava lá, quando tinha alguns hospitais. Hoje é obrigado. No atendimento está perguntando, e você tem que fazer a sua autodeclaração. Eu sou negro, eu sou branco, eu sou índio, e o que eu sou. E tem que pedir e tem que exigir o direito à saúde em todos os espaços. Então é falta disso, é falta de conhecimento. Santo André ainda não tem um censo não. de religiões afro, né? Mas é uma coisa que está programada, né? Para o estado inteiro de São Paulo, né? Para estarem fazendo isso. E aí sim a gente pode conhecer melhor a nossa população. Né? Então é muito. Pode ter certeza que é muito mais do que 1%. Com toda certeza. É inadmissível achar que é 1%. É, não, é Eu doidice. moro aqui no campo. A gente estava conversando antes, eu moro aqui no clube de campo. Em cada rua do clube de campo, no espaço de 2 quilômetros, vamos pôr assim, tem um Um terreiro. terreiro. Uhum, Tem um terreiro, tem uma benzedeira, tem um uhum, babalô orixá, tem, uhum. tem muito aqui.
Aí como é que eu me perguntei, estudando, eu me perguntei, a gente, como assim 1%? Só na minha rua tem 2. Então Uhum. aqui, pelo menos, na minha rua. Não, e Eu digo, mas dois tem que que você identificou, que pode ser isso, mais, né? Porque tem porque as características do terreiro, mas não necessariamente. Né? Eu posso ter um terreiro na minha casa e eu não ter uma bandeira do tempo, por exemplo. Não ter nada exatamente. no muro escrito. Como é que você vai saber que é um terreiro? Como maneira de proteção, eu estava conversando com Exato. algumas pessoas de religiões de matrizes africanas, aí como maneira de proteção para não serem tão Uhum. vistos assim, eles acabam não divulgando tanto para se Ah, proteger, sim. eles acabam É. camuflando. Uhum. Isso Uhum. me intrigou muito, porque eu falei assim, gente, como pode? Eu tenho que me esconder para poder professar minha fé, É, então, sem pois é. todo mundo pode? Tem Uhum. N religiões aí que tem N templos, e eu, por Uhum. ser assim, posso? Como assim? Aí Uhum. a gente, eu e as meninas, a, a pergunta que me foi dada foi se teria algum plano de projeto de lei ou alguma ação que a gente possa fazer mediante a isso, né? Isso. Aí eu pensei, não, pego, foi a pergunta que me foi dada, né? Aí eu, não, plano de ação, mesmo que não seja nós a estarmos lá, nós vamos lutar por esse plano. Independente de quem esteja lá, vai ouvir a nossa proposta. Uhum. Todo agressor que ocasione algo que leve à intolerância religiosa, além dos atributos penais que lhes são cabíveis, eles devem, mediante a lei, junto com o Ministério Público, fazer um curso de História da Uhum. África e Religiosidade. Já existe esse projeto de lei em algumas cidades e já está sendo Uhum. prorrogado até na Câmara, se eu não me engano, Uhum. na, na Câmara dos Deputados no estado de São Paulo. Uhum. Uhum. Mas fazer isso no nosso município. Então, todo aquele agressor, além da Sim. lei penal, ele Uma ação ser educativa. uma ação socioeducativa. Ele sofreu uma ação socioeducativa para Exatamente. ele entender o que é Isso. a religião, Uhum. a importância que tem Uhum. essa Uhum. ancestralidade para a nossa cultura de hoje, porque tudo de hoje é baseado lá atrás. A Então, gente pode apagar o passado. e o que está se pedindo, né, na esfera mais federal, é a mudança de tipificação. Por que intolerância? Quer dizer, então você me tolera? Não. Então não é intolerância, é racismo religioso, que é muito Exatamente. pior. Intolerância é fácil, né? Ai, não, olha, a pessoa é intolerante. Ah, coitada, é o estado de espírito dela. Ela é assim mesmo, né? Não, não é isso. Então, tenho um projeto, né, no Ministério Público para mudar essa tipificação e ser considerado como racismo, porque você está afrontando, você está contra a liberdade da pessoa. Então, não pode ser amenizado a coisa, né? E a sua ideia de reeducação socioeducacional é muito bom, né? Eu acho que precisa mesmo, porque o que falta muito para as pessoas é informação. Então, as pessoas Exatamente. não sabem, elas não conhecem e falam. E aí tem a mistificação. Ah, não, olha, não vou mexer com eles porque vai ter bruxaria, porque vai ser feitiçaria, porque vão mandar uma coisa e vão acabar com a minha vida, né? Tudo isso é falta de informação, né? Exatamente. Então, assim, é importante realmente. E é importante não só os agressores, mas também a comunidade ter acesso, por exemplo, à educação municipal, ter isso nas escolas para as crianças aprenderem isso. Já tem uma lei, né, mas já foi tirada do plano estadual de educação, né, onde fala que tem que ter o ensino étnico-racial, né, a história da África, tem que ter da religiosidade, né, como Estado laico. Mas muitos municípios acabaram tirando isso de suas escolas, né? Então, uma boa oportunidade de estar reivindicando isso, voltar, né, para as pessoas terem o conhecimento e falarem com propriedade,
não falarem porque ouviram. É isso, né? E tem a Lei de Ensino da História da África nas escolas, a LDB. O que você acha? Falar Então, sobre isso, tratar dos então, nossos adolescentes, nossas exato, crianças. então, mas o MEC tirou isso, infelizmente. Né? O MEC tirou a Lei 10.639, mas tirou por quê? Porque ele não considera que a história da África e a história das religiões de matriz africana sejam importantes nas aulas, que isso podem ser problemático para os alunos brancos, para os alunos, né, cristãos, mas não é assim que funciona. Tem uma lei, né? Então o município ele pode sim estar reivindicando essa lei para o município, que seja nas escolas municipais. Então, essa lei, ela deveria realmente existir aqui, né? E não só no papel. Então, por exemplo, tem alguns programas, como a TV Futura, ela fez capacitação dos educadores de como aplicar essa lei nas escolas, né? Então, tem várias escolas que acabaram pegando esse material e guardando na diretoria, na biblioteca, para ninguém ter acesso, né? Quer dizer, é uma pena, é uma pena. Mas os legisladores como você, que vai ser, que eu tenho certeza, né? É o que a gente espera é isso, é que vocês façam isso acontecer, Mas se né? fizer assim, você tem alguma proposta legislativa do Sim, não, propostas eu acho que a gente tem, mas e aí não é que acha só isso, deixa eu contar como é que a gente funciona, né? É, as pessoas de terreiro, né, a gente sempre teve, nós somos então um complexo civilizatório, nós trabalhamos com o coletivo, né? Então, assim, é, quem sou eu? Sou mais um do coletivo, né? E aí o que nós queremos sempre é que os legisladores, né, os nossos representantes, né, que dizem nossos representantes, façam políticas públicas voltadas para nós, né? E quais políticas públicas, né? Então, nós reunimos todos nós, né? E vamos vendo e construindo isso coletivamente durante o mandato. É assim que funciona, né? Porque, por exemplo, tem aqui que a candidata a prefeito, né? Falou, né? Na outra live também, né? Que o dos alimentos, banco de alimentos, né? Do município é uma coisa que para nós é muito importante. Então, por quê? É importante para a periferia. Onde estão os terreiros? Estão essencialmente na periferia do município, né? Então, quando a pessoa ganha o seu mandato, vai lá para a Câmara dos Vereadores e esquece de onde ela veio, isso para nós não nos representa, né? Então tem que dar voz à periferia, voz à comunidade, né? E o que a comunidade precisa, e aí sim buscar propostas para isso tornar lei no município, né? Então nós temos algumas ações, por exemplo, nós temos porque assim também não é só festa, não é só data comemorativa, né? Nós queremos leis e ações específicas também, né? Porque é muito fácil. Então a gente tem o dia de Ogum, tem Águas de Santo André, né? E tem a Gira de Caboclo, que hoje nós temos uma parceria com a Secretaria da Cultura, né? Mas é com esse mandato. E quando muda o mandato, a gente fica sempre apreensivo. Será que o próximo vai querer essa parceria? Será que o próximo vai continuar a trabalhar conosco, né? Porque enquanto essas datas não forem do calendário oficial do município, quem está ali como prefeito, como secretário, pode acabar com tudo e voltar a uma perseguição, a um retrocesso, né? Então a gente sempre busca que essas todas as ações sejam sempre como lei, e aí não tem mais como estar mudando, né? Então o banco de alimentos é uma das coisas, né? Outra coisa também, o atendimento do SUS, né? Ele está na parte municipal, né?
é assim, nós temos que ter o direito a chegar a um posto de saúde, a uma UBS, né? Ou ao hospital e ser atendido como eu estou agora, por exemplo, né? Porque a gente sabe de casos, felizmente, Santo André, não se ouve falar muito, mas a gente ouve falar no Brasil, que as pessoas não podem entrar com isso. Então, tem posto de saúde que a diretora do posto não permite. Porque aqui não. Esse posto é de Jesus. Assim falam. Então, a gente não pode chegar a esse ponto, né? E cabe ao legislador tá cobrando isso do executivo, né, para que isso realmente aconteça e que a gente possa, assim, se eu tenho o meu traje, é com o meu traje que eu vou andar. Por que eu não posso, né? Porque esse estranhamento não tem esse estranhamento. E aí nós sempre vamos com isso. E aí quando você vai fazer um exame médico, o médico fala assim: não, você tira o que você tem no seu corpo, porque não pode fazer nada com isso, né? E aí você tá fazendo o quê? Você tá aquele mesmo racismo, aquela mesma intolerância que as pessoas entram nos terreiros e quebram as imagens, quebram tudo, né? Fazem os homicídios, né? Os assassinatos, tem a mesma coisa, tem o mesmo efeito de alguém que vai querer um atendimento no posto de saúde e é recusado, ou pela cor dele, né? Ou pelo tom de melanina, ou pelo que ele está usando. Né? Então, isso a gente tem que ter um cuidado sempre no município para que não aconteça com a gente. Né? E é isso, é ter políticas, sócios de assistência social no município. Né? Você tem o SUAS, ele é onde tem o Bolsa Família, mas tem outro tipo também de serviços, né, que o SUAS e o CRAS podem fazer, né? Então, o CRAS municipal, ele tem que ser atuante. Ele não é só áreas de deslizamento, né? Quer dizer, então, ele tem que ser atuante em tudo que se refere à população de Santo André, né? Então, ótimo, ótimo que lá no Rio fazem isso, ou que lá, né, ou lá em Salvador fazem aquilo, mas em Santo André, né? Então, nós temos CRAS aqui. Como é que esse CRAS tá vinculado com o município? Então, isso é o legislador também, que ajuda a estar junto com a Secretaria de Saúde, porque o legislador é os nossos olhos, são os nossos olhos. Quem vai olhar por nós? Quem está nos representando, né? Agora, quando eu vou lá no gabinete e bato, e a pessoa fala assim, tá em reunião, só semana que vem. Aí você fala assim, bom, então aí tá difícil, né? Porque a gente espera isso, ação, né? E você não se preocupe, essa construção é coletiva, né? E é o que a gente quer isso, que você, quando a gente chegue a procurar a Jennifer, nossa representante, ela nos receba e vá por nós, entende? Porque antes o político ele falava o quê? Ele falava: vocês de terreiro têm que ficar do portão para dentro. Política entendemos nós. Só que hoje não. Hoje o povo de terreiro está politizando, como os evangélicos fizeram, né? Então, política sim tem que se discutir no terreiro, para que a gente tenha essa consciência e tenha esse retorno para nós. O que a gente ganhava antes? Era uma tinta para pintar o terreiro, era um bolo para o Cosme e Damião, eram os docinhos do Cosme e Damião. Não, nós queremos isso. Nós queremos ações públicas, né? Políticas públicas para nós. Né? Então, a gente participa de vários conselhos municipais, né? Mas hoje no Rio Grande do Sul tem mais, né? Mas já está se começando a ter em outras cidades também, em outros estados, conselhos de povo de terreiro. Para isso, para que a gente tenha acesso a essas políticas que nós entendemos, né? Então, assim, é uma coisa que a gente também pode ter em Santo André, por que não? Né? E aí nós, junto com o legislador, que tem que ser através de alguém da Câmara Municipal, né, que pede que seja constituído esse conselho,
é através daí da Câmara Municipal, porque tem que ser uma lei, porque se não for lei, não tem função, porque dali um pouco acaba de novo, né? Então você faz a Exatamente. lei, apresenta lá na Câmara Municipal, aprovada, que se cria o Conselho Municipal de Pouso de Terreiro da cidade de Santo André, né? E o que acontece aí? Então nós sempre com esse parlamentar ou com os parlamentares vamos estar unidos para poder estar fazendo a construção coletiva, porque o nosso receio o que que é? É a bancada, né? A bancada. Então como é que funciona? Tem o executivo e aí o legislativo. O legislativo, ele é pelo número de partidos, né? E aí começa a fazer, que nem tem na Câmara Federal, né? Então a bancada da bala, a bancada não sei o quê, a bancada da Bíblia, né? E aí tudo que é de terreiro não passa, né? Não, não Então a gente vai. Então, tem Apoio. que ter, tem que costurar essas coisas, né? Que não só coisas de matriz africana, mas coisas de igualdade racial, todas as coisas aí, coisas para empoderamento da mulher, passem, né? Então, ter essa coisa política, né, de estar articulando em todos os gabinetes ali, a gente precisa sim, né? E a gente sabe como é que funciona o mandato de um vereador, né? E assim, o vereador ou deputado, seja como for, muitos eles falam assim: entrei, agora ótimo. Eu vou ter meu gabinete, meus assessores, não sei o quê, né? Tenho 4 anos, né? E passo os 4 anos. E aí chega no final dos 4 anos, você fala assim: o que você fez, né? Então assim, você não quer, você tá lá para você fazer parte da história, né? Exatamente. É por isso que você está lá. E para você ser parte da história, você tem que fazer, né? Então, assim, e fazer o quê? Santo André é um município que ele é, assim, industrial, né? Ele também é metalúrgico, como São Bernardo, né? Mas tem outras coisas, né? Então, assim, o que a gente vê é que tem muitos vereadores que eles ficam voltados ao lado trabalhista, e esquece o resto. Né? E não, né? Quer dizer, então, ótimo, então você fica muito bem com os sindicatos. E o que isso vai me resolver? Nada, não vai Vai resolver nada. representar o resto da Nada. população que é Exato, exato. Como que é isso, né? Então, assim, então é bem importante estar fazendo esses projetos de lei, né? E não só os projetos de lei, mas as ações também em conjunto, né? Pautadas realmente no que as pessoas esperam, né? Porque aí vão falar assim, olha, a Jennifer, não, realmente, a Jennifer, ela propôs um projeto de lei e de repente nem foi aprovado, mas ela entendeu a nossa essência, entendeu? Ela ela entendeu nos o viu. que nós, exatamente, as nossas necessidades, ela nos ouviu, exatamente, né? Então, ela para nós, ela nos representa. A Jennifer fez 100 leis, mas que leis são essas? Mudou o nome da rua, do viaduto, porque é o básico, da rua, da rua do viaduto, o que era para abrir fechou, o que era para fechar abriu, e, né? E o Né? IPTU? E o IPTU que é isento para as igrejas evangélicas. E para o terreiro? Também é isento? Tem a mesma equalidade, né? A equiparação é a mesma. Ah, então, por exemplo, o terreiro ele tem o tambor, o atabaque, né? O tambor. É, tá, então ele vai ter que ter o quê? Um termo um TAC, um termo de ajuste, né? Onde esse termo fala que ele não pode tocar o tambor porque pode atrapalhar o vizinho. Como que fica, né? Então ele vai ter que pagar uma multa porque ele faz isso? Ou ele vai ter que ter uma liberação do bombeiro para o bombeiro falar assim, ah, aqui você pode, ali não, né? Vai E na ter uma igreja? culpa. E na igreja que as pessoas ficam na calçada fazendo louvor.
Eles podem, né? Aí não atrapalha o Tô. vizinho. Então é isso, é igualdade, né? Igualdade pelo direito à sua crença, Exatamente. né? E isso é a pessoa que está lá na Câmara dos Vereadores representando a gente, né? Porque a gente também já acabou isso. Então a gente não fica mais no nosso terreno, a gente vai e circula por todos os lugares, né? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta, professor. Ó, Fala um pouquinho para a gente quais são o que vocês discutem na Intercab. O que é a Intercab? Fala para a gente a, um pouquinho o que a é a Intercab, Intercab, quais são as ações Intercab que é o vocês instituto, Intercab é o Instituto da Tradição e Cultura Afro-Brasileira, né? Ele começou em Salvador, né? O Intercab São Paulo tem 30 anos, né? discutem. Então nós fazemos o quê? Ações, né, voltadas à comunidade negra e de tradição matriz africana, né? É isso. Então tem alguns estados que tem, depois ele tem na Nigéria também, começou a partir de uma conferência mundial de religião de matriz africana, né? E aí, aqui em São Paulo, era o coordenador, era o pai Francelino Chapanã, né? Que é de Diadema, e ele faleceu, voltou para Orum, e agora a coordenadora ou presidenta do Intercab São Paulo, né? É a Ebome Conceição Reis, que fica no Tucuruvi. Hoje a sede nossa é no Tucuruvi, né? Então nós temos assim ações onde buscam o empoderamento da mulher, né? Onde tem a divulgação da matriz africana, né? Onde nós temos, por exemplo, uma ação que chama Noés do Axé, né? Por quê que o terreiro, né? As pessoas que são de terreiro não podem também presentear e não podem ser presenteados, né? Porque tem gente que fala assim: "Ah, eu não vou comer aquele doce porque é Cosme e Damião, ali já vem alguma mandinga ali dentro". Só que muitos fazem Tem fila paciência. para pedir o Então, bolo de Cosme. Eu já conheço várias pessoas, pessoas evangélicas que falam assim para mim assim: "Olha, você sabe, né, que eu nem acredito, mas pede lá para mim, não sei o que, sei lá, faz para mim. faz para mim". Então assim, Deixa então o Pecab tem essa que a gente faz no terreiro para a comunidade, né? Então são várias comunidades que são atendidas e onde tem um Papai Noel branco e outro negro, para mostrar também, né? Por quê? Né? Porque sempre o Papai Noel tem que ser da Europa, tem que ser assim, barbudão, não sei o quê, né? Olho azul. Não, né? Tem que nos representar. Então é o Pai Beto normalmente que é, né? Que é um negão super assim descolado, né? Quer dizer, não é, ele é magro, né? Mas é o grande Papai Noel, né? meu E as crianças Deus, ficam muito felizes porque as crianças chegam e se reconhecem. se bem. Isso é importante, né? Quer dizer, então quando você faz homenagem à mulher negra, né, latino-americana e caribenha, é isso, né? É você procurar seus pares, a sua igualdade, né? Então o Intecab ele faz isso, ele valoriza tudo isso e valoriza a matriz africana. Então assim, tem pessoas do estado inteiro que participam, tem os núcleos, né? Tem o núcleo em São Roque, em Jaú, né, na Baixada Santista, e aí é esse que é o Intecab. E aí nós, uma vez por ano, nós também temos uma premiação que chama Troféu da Diversidade, né? No Toque de União. E ali se tem tudo, né? Então, assim, tem pastor que recebe o troféu, né? Olha, Tem rabino, né? É tudo, né? Quer dizer, é monge. Por quê? Porque o que a gente fala é assim: não é a sua religião, é o seu caráter e o que você faz, né? Então, se o seu caráter e você faz o bem para a comunidade, você tem uma obra social, então você tem que ser prestigiado, sim. né? E aí essa festividade sempre termina com o toque de união, que é todas as religiões. Então você quer louvar, você vai, se louva, né? Então a pessoa é da Umbanda, ela vai cantar um hino da Umbanda, o outro é kardecista, vai falar alguma coisa de Kardec ou sobre espiritismo, o índio vai fazer a sua dança, o cigano também, enfim,
tudo tem que ser agrupado, tudo é permitido, né? Para que você se sinta representado. Então, e o Intercab é isso. Então, 30 anos, 32 agora já vai ser, né? Nós não fizemos a comemoração dos 30 anos, vai ser o ano que vem. Por quê? Porque nós acreditamos que nós estamos num momento não de comemoração, nós estamos num momento de reflexão, de reconstrução. Então, tantas mortes que estão acontecendo, como é que nós vamos comemorar? Né? Não dá, Então, né? essa é a nossa opinião. Então, nós preferimos adiar essa comemoração para o ano que vem, né? E aí nós vamos vai ter a solenidade oficial, vai ter lançamento de selo de correio, todo esse tipo de coisa, né? Mas o ano que vem, né? Porque muitos nossos pares, né, estão partindo, né? Nossas lideranças, né? Porque e não são só os mais idosos, né? Isso é um problema que é de todo mundo, né? Esse é o Muito Intercap. show, muito show. Adorei, adorei, adorei. E Lembrando que deixa eu só. a nossa. Hum. Oi? Não, só Deu um deixa susto aqui no só meu. assim, Ah, e vou falar um pouquinho assim rapidinho da Renafro, né? A Renafro é a Rede Nacional, né, de Saúde da População Negra, né, e religiões de matriz africana. É muito importante. Então, a Renafro hoje ela tem vários projetos, né, principalmente em São Paulo, mas em outras cidades também, né? Por exemplo, das DSTs, né, da transmissão de STs, né, e AIDS, né. Isso é importante porque a população negra ela fica muito à margem da saúde pública, né, e a comunidade de terreiro também. Então, se aproximar com a saúde é importantíssimo, né? Então, a Renafro ela tem esse papel de juntar as comunidades, né, os terreiros de matriz africana, comunidades de periferia, né, junto com a saúde pública, junto com o posto de saúde, junto com as doenças falciforme, né, que são doenças típicas da população negra, né, do abandono da população negra, da população que está em situação de rua, né? Então, a Renafra ela é muito com isso. E o afroambiental, que você falou lá no começo, né? Afroambiental é assim, é trazer sustentabilidade para o terreiro, né? Então, assim, o que é o sagrado para nós é a natureza. Se a natureza é sagrada, como eu vou poluir o rio? Eu não vou poluir o rio. Além de não poluir, eu posso ir lá e limpar o rio, porque para nós é sagrado, né? Então a gente tem assim campanhas assim de recuperação dos espaços sagrados, da represa Billings, por exemplo, daí do clube de campo, né? Tem que recuperar esses lugares. E aí só que as pessoas apontam, não, isso é macumbeiro que fez. Como assim é macumbeiro? Né? Então, quem joga o lixo ali no chão, a sacola de lixo, só quem é de religiões afro-brasileiras e matriz africana? Não, né? É era posto. a consciência da população, né? Eu, por exemplo, assim, uma vez eu estava na praia, só dando um exemplo, né? E aí a mulher recebeu, a gente distribuiu aqueles saquinhos, né? Para você colocar o seu lixinho, né? No dia ali da praia, né? E a mulher virou para mim e falou assim: Olha, isso é excelente para guardar minha sandália. E aí, uma outra que estava do lado da lixeira, entendeu? Deitada ali na sua esteira, ela não tinha capacidade de levantar e colocar no lixo. Ela jogava assim na areia. Então, Oh, meu isso Deus. é falta de conscientização. Acredita que a natureza não acaba. E acaba. E está acabando porque nós estamos acabando Acaba, com ela, né? destrói e pede o troco, viu? Porque Exato, ninguém então, tem que entender que então, as consequências dos nossos atos, elas voltam. Elas isso, então, voltam. exatamente. Toda Então, ação tem uma reação. Quando a gente não perfeito. cuida, a gente também não cuidado. Então, É isso isso. que, E que aí eu o mando legislador entender, municipal, que a gente você, gênio, precisa da natureza. E cuidar dela é um ato, além de social, isso, educativo. isso, É preservar o nosso futuro.
Hoje a gente está sofrendo Exatamente. tanto com isso, porque Aham, lá é. atrás não cuidamos. Hoje em dia não estamos cuidando. A gente só Uhum. suga, suga, suga e esquece que o Isso, amanhã está para isso. vir. Aham, E vai vir pesado. Já aham. está E aí vindo e está você vindo muito pesado. Ninguém sai e daqui sem pagar nada. é, Essa então, conta a e gente aí na vai pagar. periferia, a periferia é pior, né, porque você tem as invasões, né, você tem as áreas de manancial, que não são respeitadas, né. Essa região aí, mas, depois da Vila Luzita, né, é um problema sério isso, né, é Muito. um pro e isso tem que ser muito bem cuidado, e tem que ser muito tratado, né. Então, o legislativo também tem que participar disso, Exatamente. né. Então, Baba, assim, diga. desculpa, termina, conclui, desculpa. Então, a gente tem que, saber o que nós queremos para o nosso futuro e futuro das pessoas. O que Então é isso, queremos né. para. Então. Exatamente. Meu querido, estamos chegando ao final. Ai, que dó, porque se eu pudesse, parava aqui para te ouvir um dia inteiro, ia ser pouco ainda. Mas estou feliz Não, da nós vamos vida nós por nós vamos ter ter te muitos recebido outros aqui. momentos. Oh, meu amor, você é muito fofo. Deixa eu falar. Lembrando que a nossa pré-candidatura ela visa respeitar e respeito, e nós briga, que nós é terrível. Isso, A brigar, mas é boa. Por respeito. Como diz a isso. música do Lulu Santos, consideramos justas toda forma de amor. Tá fazendo Uhum. bem? Tá Sim. cuidando dos nossos? Vamos Uhum. lutar, vamos batalhar para que haja respeito para Isso. todos. O Clube de Uhum. Campo é uma área linda, onde eu Uhum. moro, é uma terra linda. Eu acordei hoje com um Isso. tucano na minha janela, achei a coisa mais linda do É. mundo. Deus uma vez com um tucano na minha janela, uma coisa linda, gente. Cuidar não só da natureza, mas cuidar do ser humano, Isso. respeitando cada Uhum. um, buscando o melhor para cada um, sem que interfira no outro, que seja Uhum. uma sociedade mais igualitária, que a gente consiga lutar um pouco mais, Uhum. principalmente para o respeito dos nossos. Quando a gente fala Isso. de periferia, de área de manancial, quando a gente fala da Uhum. mulher preta, do, do da comunidade, a nossa luta principal é por respeito. A nossa Isso. campanha vai ser baseada em respeito. E eu queria Perfeito. muito, muito, muito agradecer os seus ensinamentos, o seu apoio, esse sorriso, agradecer por você ter aceitado esse bate-papo com a gente, falar que vamos para frente, vamos para a luta. Se Isso. for, Isso. ganhamos, vamos lutar mais. Se não ganhamos, aí é que a Isso. gente vai lutar mesmo, porque aí eles vão ter que ouvir a gente. E vão Uhum. fazer a nossa voz ecoar por essa Santo André inteira. Uhum. Faz as suas Eu considerações finais para a gente sim. e de coração, pela minha equipe que está comigo, as minhas meninas, e por mim, muito, 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 muito obrigada mesmo por essa tarde tão prazerosa. Então, eu, assim, eu que agradeço, né, de você ouvir a gente também, né, desde já desejando muito sucesso, e você como negra assim, né, que a gente sabe, o seu poder de luta, né, o seu poder, de ir em frente da batalha, né, de tantos anos, né, isso pra gente sim, então você nos representa, né, e nós vamos lutar para isso, né, e nunca esquecer disso, que o coletivo soma, o igual não, né, então a gente tem que ter isso, a diversidade com a gente, né. Tem gente que gosta de azul, tem gente que gosta de amarelo, tem gente que gosta de verde, né. Então assim, e respeito, sim, respeito sempre, né, e não abandone, não abandone, não suma, porque depois você virar famosa, a vereadora mais famosa do Brasil. Não esqueça da gente. Ai, fiquei vexada, ficar vexada. Não, mas é, Eu, ué, é isso. Porque você, além de ter a juventude, né, você tem isso, você tem o poder de
agregar as ideias. Isso é importante, né? De escutar e multiplicar. Isso também é importante. Então, muito axé para você, para a sua campanha, que seja uma campanha de luz, né? Muito exitosa, né? Que Deus esteja sempre com você, no seu coração, né? Que você que guie sempre, em todos os momentos, né? Momentos felizes, momentos tristes, né? Que a gente aprenda nos momentos tristes a estar como um ensinamento, né? Um ensinamento para um futuro melhor, né? E sempre com muito amor. Tudo que você faça, faça sempre com muito amor, com muita vontade, muito tesão no que faz, né? E aí sim, aí você vai ter um caminhar, uma jornada de muito prosperidade, né? E muito axé, e para todo mundo, né? Que assistiu nós, que queira compartilhar, né? Que compartilhe, que é Jennifer na cabeça, né? Na Lindo, muito cabeça, nos obrigada, pés, no viu? Muita corpo, luz para enfim. você. Um Para beijo quem está grande. assistindo a gente, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela tarde prazerosa. Eu sou Jennifer Ferreira, nossa aliança nos torna ainda mais fortes, nossos passos vêm de longe. Vamos lutar pelo direito ao bem viver de todos. Beijo, gente. Até a próxima. Amanhã tem mais, Até. hein? Márcia Garcia, às 15 horas da manhã, falando sobre violência contra a mulher. Olha que assunto importante. Vem comigo. Sim, Jennifer Ferreira, muito pelo bem. direito ao bem viver de todos. Tchau, gente. Acho. Tchau. Oxi.